Fala pessoal, Felipe Luiz se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo o atacante Pedro aí do Flamengo, episódio no treino aí que deixou ele de fora desse jogo contra o São Paulo. E vamos ouvir ele, o que ele falou aí, declaração muito quente. Então presta bem atenção que o negócio tá sério lá no Flamengo, hein, pessoal? Vamos ouvir aqui que o Felipe Luiz falou dessa atitude do Pedro. Vamos ouvi-lo. O comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. A treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time.
Tá, então, conferimos as palavras fortes do Felipe Luiz sobre esse comportamento do Pedro. Na verdade, nem é muito o comportamento, né, pessoal? Ele tá muito abaixo aí dos outros jogadores do Flamengo em questão de ritmo, desempenho, principalmente nos treinos. Ficou de fora hoje aí desse jogo contra o São Paulo. Situação tá quente no Flamengo, hein, pessoal? Saíram os prints aí que os diretores estavam querendo oferecer ele aí por um valor fixo, então o negócio tá pesado aí pro Pedro. E nessa questão aí eu tô totalmente de acordo com o Felipe Luiz. O cara sendo o último colocado, né, pessoal? Em questão de desempenho, só de correr, que ele é pago pra isso, né? Totalmente de acordo com o Felipe Luiz. Comenta aí a opinião de vocês. O cara no Flamengo, recebendo o salário que ele ganha, não fazer o mínimo, né, pessoal? Quer correr pelo time? Ah, sinceramente, não dá, hein? Não dá. Agora, entendendo melhor a situação, vendo as palavras do Felipe Luiz aí, totalmente de acordo aí com deixar o Pedro de fora aí até que ele se recupere aí, se esforce nos treinos para ganhar a oportunidade de tá entrando aí na lista para ir pros jogos, né? Comenta aí a opinião de vocês. O negócio tá pegando fogo no Flamengo, hein, pessoal? Tá complicado. Até a próxima. Valeu.